É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7h09. Manhã do dia 20 de outubro de 2025, segunda-feira, mais uma semana começando, queridos. Você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã, também agora passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook. E nesse momento eu quero convidar você a orarmos, falarmos com Deus em nome de Jesus. Muitas coisas têm acontecido em nossa sociedade, nosso país, nas famílias. Então é nesse momento que nós oramos, eu aqui no nosso estúdio, você aí na sua casa, no seu local de trabalho, até mesmo no seu veículo nos ouvindo, que o Senhor te abençoe, te guarde e nos guarde. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela proteção e pela direção. Ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco, Pai, em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que seja repreendido neste dia, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de desânimo, de contenda, de inveja, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o Teu servo faz nesta manhã, e nos dá, ó Deus, uma semana alegre, abençoada e próspera. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E hoje eu quero trazer para o nosso devocional o assunto que é a justiça de Deus e a restauração do pecador. Muitas das vezes nós pensamos que não tem conserto para algumas pessoas, não tem conserto para algumas coisas, não tem solução. Imagine uma sala de tribunal onde um juiz justo, porém misericordioso, e ele avalia um caso difícil. O réu é um homem culpado, cometeu crimes terríveis, mas há esperança de redenção. Então o juiz, ao mesmo tempo que mantém a lei, ele busca a justiça e a misericórdia. Agora pense na cena espiritual. Deus, como justo juiz, conhece nossa condição e oferece uma oportunidade de restauração. Como podemos confiar na justiça de Deus e ao mesmo tempo experimentar a sua misericórdia? Então essa é a grande questão, a grande mensagem da passagem que está na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A primeira carta do apóstolo João foi escrita provavelmente entre os anos 85 e 95 depois de Cristo, numa época de grandes conflitos internos na igreja primitiva, com muitas heresias e divisões. Então João escrevia para consolidar a doutrina cristã verdadeira, combatia falsas doutrinas que negavam a encarnação de Jesus ou a necessidade do perdão e da justiça divina. Então a comunidade enfrentava dúvidas sobre o pecado, o perdão e dúvidas sobre a natureza de Deus. Então foi nesse cenário que João apresenta uma mensagem de esperança baseada na comunhão com Cristo e na justiça de Deus. A teologia central aqui nesse tema é a justiça de Deus manifestada na restauração do pecador através do sangue de Jesus Cristo. Deus é justo e sua justiça exige o pagamento pelo pecado. Porém, ele também é misericordioso para oferecer o perdão. Então, essa tensão entre justiça e misericórdia se encontra na cruz de Cristo, onde a justiça de Deus foi satisfeita na expiação e a misericórdia foi estendida ao pecador arrependido.
Jesus, quando ele consumou ali toda a expiação pela humanidade, ele falou, telestai, do grego, está consumado, missão cumprida, concluído o serviço. Então, assim, a restauração do pecador não diminui a justiça de Deus, mas a manifesta plenamente. Então, o texto que nós lemos, que é um texto que eu gosto muito numa versão, que é a Almeida, Revista e Atualizada, que diz, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andarmos na luz. Esse original de andarmos na luz é peripáteo, do grego, e indica um modo de vida contínuo, uma caminhada diária. Significa viver de forma transparente, sem esconder pecado sob a luz de Cristo. A luz simboliza santidade, verdade, revelação divina. E a frase, como ele está na luz, Deus é a luz perfeita, sem trevas. Viver na luz é viver na presença de Deus, refletindo a sua santidade. Como Paulo declarou, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a outra frase do versículo diz assim, temos comunhão uns com os outros. A verdadeira comunhão só é possível na presença de Deus. Por quê? Porque ela é baseada na verdade e na justiça divina. Verdadeira comunhão tem que ter verdade e justiça divina. E o final do versículo diz assim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O presente do sangue de Cristo, ele é contínuo, uma purificação diária. E a palavra usada no grego para purificar é katarizo. Sugere uma limpeza completa, total, que remove toda a impureza. Então, o sangue de Cristo nos purifica do pecado, nos remove em nós toda a impureza. E uma curiosidade da palavra purifica, né, aqui, de katarizo, indica uma ação contínua, reforçando que a graça de Cristo é suficiente para remover qualquer pecado, independentemente da sua gravidade. Foi o que Deus falou para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. É o suficiente para te purificar. Então a expressão todo pecado reforça a abrangência do perdão de Deus. O perdão de Deus, ele é completo, não deixa brecha. E em Hebreus 9,14 diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 25, nos diz, Deus propôs Jesus como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé. A fé em Jesus. E o Salmo 51, versículo 7 diz assim, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E Isaías 1,18 diz, se os seus pecados forem como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Então essa palavra katarizo, que fala da purificação através do sangue de Cristo, é uma purificação completa, remove toda impureza causada pelo pecado. Então essas passagens reforçam que a justiça de Deus é manifesta na purificação do pecado através do sangue de Cristo, levando à restauração de quem? Do pecador. Paulo dizia assim, eu sou o maior dos pecadores. E ele se apresentava, mas ele sabia que o sangue de Cristo o tornou a sua vida alvo como a neve. E Deus respondeu a ele, nas suas lamentações, Paulo, a minha graça te basta. Sabe? Então, se nós olharmos na história da igreja, há exemplos de pessoas que experimentaram essa justiça restauradora. Um exemplo clássico é o próprio João Newton, que foi autor do hino Amazing Grace, que é maravilhosa graça ou amada graça. Ele era um ex-mercador de escravo.
ele se converteu e experimentou a justiça e a misericórdia de Deus, que restaurou a sua vida através do sangue de Cristo. E a sua história mostra que, independentemente do passado, Deus oferece perdão e uma restauração completa. A mensagem central que nós lemos aqui da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, ela aponta para Jesus, o único que pode purificar o pecado, o pecador do pecado. Então a sua vida, morte e ressurreição são o cumprimento da justiça de Deus, da justiça divina em prol da humanidade. Então Cristo é o caminho para que o pecador seja restaurado, recebendo perdão e vivendo na luz de Deus. Então, de uma maneira geral, ouvindo tudo isso aqui, como é que nós colocamos isso na prática, pastor Dimas? Como? Primeiro ponto, viver na luz. Devemos buscar uma vida transparente, sem esconder o pecado, confiando na purificação diária do sangue de Cristo. É uma luta diária, sim. Porque todos os dias o pecado bate às nossas portas. E você, como é que está? Isso quer dizer que todos os dias você tem que clamar e viver essa misericórdia de Deus sobre a tua vida, a graça de Deus. Alimentar a tua fé pela purificação do sangue de Jesus. Segundo ponto, confiança na justiça de Deus. Não devemos temer o juízo, porque nele encontramos graça e perdão, que é disponível para quem se arrepende. A nossa vida é uma vida de arrependimento diário. Terceiro ponto, comunhão verdadeira. A comunhão com Deus e com os irmãos e com o próximo, ela é fortalecida mediante e medida naquilo que nós vivemos, por aquilo que nós vivemos na luz de Deus, que é Cristo Jesus. Porque ele também nos constituiu como luz nesse mundo, sal da terra. O quarto ponto é uma restauração contínua. A graça de Deus é suficiente para restaurar qualquer pessoa, não importa quão profunda seja a sua culpa. Restaurá-la e levá-la para a salvação eterna. E o último ponto, compromisso com aquilo que Deus te deu para fazer. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja, nós somos chamados a proclamar essa justiça, justiça restauradora às almas perdidas, levando experiência ao mundo. Não brigarmos como religiosos, mas vivermos como Cristo nos ensina, como a sua palavra nos ensina. Não brigarmos como muitos brigam por causa disso ou daquilo, que a denominação é melhor do que isso. Não, é vivermos a palavra. Jesus não fundou a igreja, Jesus não fundou denominação. Jesus apenas disse, quando houver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estou presente. Reunião onde o povo se torna o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, Cristo que governa essa reunião. Amém, queridos? Então que possamos estar juntos, unidos e ter a certeza que a justiça de Deus não é uma condenação, mas é uma oportunidade de restauração que foi oferecida pelo seu amor, manifestada através de Cristo Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe e te dê uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Graça e paz.